Bem-vindo, signo de Virgem. Vamos ver aqui o que as cartas revelam sobre como será o seu mês de agosto de 2025. Lembrando que esta é uma leitura geral, então receba o que fizer sentido e o que não fizer, abençoe a energia e solte para o universo com leveza. Eu desejo uma boa sorte para você e vamos aqui à sua previsão. Virgem, agosto de 2025. Virgem, agosto de 2025. Virgem, agosto de 2025. Eu peço ao tarô, à espiritualidade, que seja aqui trazida as cartas que revelam as principais energias para o signo de Virgem no mês de agosto de 2025. Vamos lá. Qual é a principal energia? Energia principal, Virgem, agosto. Energia principal, carta 2 e carta 3. Olha! Virgem! Virgem! Ai, que tudo! Ai, quando é assim a gente fica tão feliz, né, de fazer uma leitura em que a energia ela é muito boa. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, tá um pouquinho mais pra cá, eu vou ajeitar. Aí. São virginianos, vocês vão entender o meu perfeccionismo aqui, né? Aí. Lindíssimo e especialmente para vocês, né? Virgem, olha só o tema principal do mês de vocês. O tema aqui é o 10 de copas, certo? Então é um mês que vai falar de alguma alegria. É a alegria suprema, é uma saciedade. É quando a gente está pleno. Aqui existe uma felicidade familiar, uma paz, uma harmonia, uma segurança, uma plenitude emocional. Ou você corrigiu, ajustou alguma emoção, algum sentimento, algum prazer, certo? Mas o tema principal é uma felicidade, uma coesão familiar de um grupo de pessoas. A família aqui, né, ela tem a ver com um núcleo que serve a um propósito, um núcleo que tem filhos. É um núcleo que serve a um propósito. E aí, nas laterais, essa felicidade familiar, essa correção emocional, essa alegria tem a ver com o Rei de Copas, né? O Rei de Copas aqui é me vem assim. É um mês, como eu falei, e a gente como tarólogo tem que quebrar essa crença de conseguir ver com facilidade dinâmicas mais pesadas, né? E começar a ver o lado luz, certo? Então aqui é como se não tivesse muito o que falar, certo? Mas assim, então a temática principal do mês sendo essa felicidade familiar, é uma felicidade familiar ou uma saciedade, uma plenitude relacionada ao Rei de Copas e ao Mago. Então o Rei de Copas vai falar de um apoio, é como se você chega numa leveza, numa tranquilidade, numa saciedade, corrige uma emoção, alguma coisa volta a funcionar bem porque alguém manteve ou protegeu essa estrutura de uma notícia difícil. Então aqui existe uma proteção, existe alguém, você ou alguém
que segura emocionalmente os impactos advindos de informações externas. Então é como se alguma coisa de fora não chegasse. E esse não chegar está atrelado ao teu alinhamento. Aqui Virgem está muito alinhado. Ou se não está, que a gente já vai olhar aqui, você vai ficar. Porque olha um 10 de copas lindíssimo desse na mesa. Então é uma coesão. Alguma coisa tem um bom funcionamento, está muito... As coisas vão estar bem. Você vai estar com um núcleo familiar feliz. O dinheiro vai estar bom. O profissional vai estar bom. É um mês satisfatório. Por quê? Porque alguém dá a estabilidade emocional. Não deixa que energias negativas cheguem. Porque ele tem consciência do que faz bem e do que faz mal. Então ele dá o apoio e isso pode acontecer. Ele apoia você ou você apoia essa estrutura. Porque aqui o Rei de Copas ele está no meio do mar revolto. Então é aquilo que é imprevisível. Tem situações imprevisíveis que essa pessoa funciona como um filtro. Ou essa pessoa, ou você tem uma postura acostumada a lidar com as conversas, as informações que os outros trazem e você rebate isso. Consegue captar somente o que serve e devolver ou inutilizar aquilo que não é positivo e que não vai trazer crescimento para você. Certo? Então é um mês e fala de alegria, de família, de estrutura emocional, de não se abalar por informações externas. E um mês também de muita inteligência. Inteligência emocional, inteligência da própria intelectualidade, inteligência espiritual. Você aqui tem consciência, tem capacidade de manifestação e não só de manifestação, capacidade de proteger. Capacidade de fazer com que algo funcione de maneira correta. E esse funcionamento, por ser muito estruturado, inclusive consegue conversar com algo que é de fora. Ele conversa com o que é de fora, mas não permite que o que é de fora desgaste, distraia ou interfira na dinâmica interna do que está acontecendo. Então é um mês incrível aqui, muito bom. 10 de copas é um mês de felicidade, de paz e de alegria, certo? O que mais? Tarô, quais são os desafios e quais são as bênçãos? Já entendi que o mês é de bênçãos, né? Mas vamos ver o que vem como totalmente positivo aqui. O que vai ser positivo para os virginianos e virginianas em agosto. Desafiador. 7 de espadas. Olha! O que eu falei que vocês vão proteger? Gente, eu fico perplexo com as cartas. O que eu falei que vocês vão proteger? Eu enxerguei proteção aqui. Porque o Rei de Copas é o que dá apoio. Ele dá apoio. Ele traz estabilidade, ele tem sabedoria, ele é diplomático. Ele é a pessoa que tem consciência, que mantém a cabeça quando as coisas não estão boas. Quando você está numa crise, ele sabe se comunicar, sabe resolver. Então aqui é resolução através de diálogo, é controle das emoções, para que ao haver algum problema, alguma questão, a pessoa já não reaja e fale coisas indevidas. Então aqui você tem uma capacidade, você aqui, né? É como se fosse um mestre, uma mestra, né? Emocional. Você tem a consciência de que não, eu vou esperar antes de me posicionar.
Você tem consciência da tua própria alma, você tem consciência do teu próprio espírito, você tem consciência de quem você é. Para poder ter esse grau de maturidade emocional não é para qualquer um. A maturidade emocional para poder comunicar e manter uma estrutura coesa e funcionando não é para qualquer um. Aqui é para o signo de Virgem. Vai ver as outras tiragens aí para ver como é que tá. Vai ver aí. Olha, agosto teve umas aí. Até eu tava meio mais pra lá do que pra cá. Mas é a energia, entende? O que mais? O que vai estar positivo pro signo de Virgem aqui? O que o Virgem tem como positivo em agosto? O que vai estar muito bom como bênção? A espada. Nossa, a intelectualidade. O que eu acabei de falar? Ai, Virgem, até chega a me arrepiar aqui. E As de Paus. O As é o plantar. O que está no fundo? Pajem de Copas, ó. Abertura, gentileza, carinho. Que lindo, né? Intensidade, cuidado, contato emocional. Lindo. Espada e Paus. Gente. Meu Deus, olha essa dinâmica. No bloqueio. Olha isso. Gente, olha isso aqui. 7 de espadas, Rei de Paus no desafiador. Certo? Qual que é as bênçãos? As de espadas e As de Paus. Olha que lindo. Olha que lindo. Meu Deus. Virgem do céu. O desafiador é o quê? O 7 é a fuga. É não ter clareza. É lidar com as... Pode ser que nesse momento você esteja lidando com as coisas, lidando com pessoas falsas, ou tendo que resolver alguma dinâmica conflituosa. O 7 de espadas vai falar muito de situações que envolvem a desonestidade. Vai falar das ilusões, de querer evitar a responsabilidade, de mentiras. Então, no desafiador, como que vocês estão se sentindo? Como que vocês estão no momento? Me parece aqui que vocês estão... 7 de espadas com Rei de Paus. É como se fosse... É como se você se sentisse obrigada a ter uma tarefa. Ou... Sabe quando a gente está no meio de uma tarefa e tem que recalcular a rota, refazer as coisas? Me vem muito isso. Só que eu vou ter que olhar para o positivo para conseguir entender esse desafiador. Porque 7 de espadas, como vocês estão quando é numa emoção, é como se vocês aqui estivessem reprimindo informações. Sendo inflexíveis com ideias. O 7 vai falar de magia, de ilusão, de resultados ligados à mente. E o resultado da mente é problema. O resultado da mente, a mente ela sempre pende para... Aqui eu vejo você saindo um pouco da dinâmica mental. Por isso que mostra muito a emoção de vocês e uma comunicação. O mago ele fala muito de situações que envolvem o presente. Aqui é como se existisse ansiedade, a mente muito cheia, você querendo esvaziar, querendo resolver. Só que essa mente conturbada... Quando você tenta resolver as coisas mentalmente, sem confiança, é como se você se tornasse uma pessoa meio que inflexível.
que se auto-reprimisse aqui. Eu vejo você se reprimindo muito, reprimindo até o pensamento. Sabe quando... Aqui é assim, eu sou obrigado a falar porque é o que está me mostrando. É como se você percebesse que está... Sabe quando a gente percebe que está errado, mas a nossa mente ela é tão rígida que ela não nos permite aceitar o nosso equívoco? Eu errei em fazer isso. Mas aí as ideias, a mente, ela começa a criar um monte de justificativa para que a pessoa continue rígido, reprimindo. Endurecido, né? Com vontades distorcidas. Isso é você ou outra pessoa. Por isso que eu já vi a dinâmica de proteção ali na comunicação. Então a mente ela fica planejando futuro, o que vai ser amanhã, trazendo problema, mas tudo que foi feito. Então existe uma dinâmica muito instável aqui. E engraçado que ele carrega a instabilidade, que é o 5, que é a energia que deveria ser solta, e deixa o 2. Deixa aquilo que não tem como se envolver. Porque o problema todo são as 7 espadas. Mas ele finge que não está vendo 2. Então você está deixando alguma coisa para trás. Ou alguém está deixando de cumprir alguma coisa com você. Ou alguém não sabe, tem muito a falar e pode se atrapalhar. E aí se tornar uma pessoa aqui meio que rígida. Mas você, pela diplomacia, pela capacidade de presença, consegue filtrar se for alguém que está trazendo isso para você. E aí o positivo é a novidade, é a semeadura, é o começo, é o presente das espadas. É o quê? É eu percebo, eu vejo, eu penso, eu sei. E porque eu sei, eu quero, eu faço, eu ajo, eu movimento. Eu não crio padrões aqui. Eu lido com a coisa como ela é e de maneira presente. Eu não fico fantasiando ou criando um monte de questões na minha mente. Ilusões, enfim, né? Ou não querendo lidar, porque aqui é como se não quisesse algo, é como se algo ou alguém não quisesse ver uma verdade, como se alguém ou você ou alguém não quisesse ver uma verdade, ou não quisesse falar algo, ou não quisesse ouvir algo, ou não quisesse acessar uma informação. Só que esse mês é isso, você vai ter uma capacidade clara de fala e ação para poder filtrar uma instabilidade e manter uma estrutura funcionando perfeitamente. Certo? O que mais? Vamos pedir aqui. Não é a Santa Sara, então tá. Vamos lá pro outro. Lenormand. Isso, vamos lá, ó. O que traz? Quais são as clarificações para o signo de Virgem no mês de agosto? Clarificações. Clarificações para a Virgem. Carta 1. Carta 2. Carta 3. Carta 1. Carta 2. Carta 3. 4. 5. Não, olha só, a casa 5 veio o mago, que já fala de comunicação junto com a carta. Então pensa bem nesse mês como que vai ser. Deixa eu embaralhar mais um pouco. O que pede aqui eu faço. Vamos lá.
a cegonha e os peixes. Olha que... Nossa! Gente, vocês têm noção que a cegonha, né, a ave ali, e os peixes o alimento. Então, tudo tem uma conexão. Rainha, rei, né, as de espadas, as de paus. Então, é a ação. É um mês de literalmente agir, de fazer. Mas é fazer com consciência e de maneira presente. Não é tomar atitudes de maneira nervosa. Aqui o que você precisa ter? Segurança emocional, não fazer nada com uma emoção instável, consciência de como as pessoas são, é a consciência daquilo como as pessoas são, da natureza humana, de como que a pessoa age e reage dentro de determinadas circunstâncias. Ter uma capacidade de sabedoria e ser diplomático, diplomática, dentro do que você precisar resolver. Certo? Vamos lá. Agora eu vou ficar de pé aqui para... Vou ficar de pé para mostrar, né, as cartas aqui perto para vocês. Olha só. Desejos do signo de Virgem. 7 de espadas com a chave. Vocês querem, de fato, resolver um problema de maneira muito... 7 de espadas. Engraçado. Não sei se tem uma coisa ligada a roubo, mentira, ilusão, engano. 7 de espadas é fuga, fugir de uma verdade, fugir de algo, evitar uma responsabilidade, resolver tudo sozinho, sozinha, mentir, se iludir. É o desejo de vocês ligado à chave. 7 de espadas ligado à chave, ligado a chave é a solução, é resposta, é segredo, é acesso, é certeza, é talento, é capacidade de abrir. Então é como se aqui o desejo de vocês é tentar, porque como é fugir de uma verdade, é tentar fazer a verdade aparecer. Como é evitar a responsabilidade, é a solução de evitar a responsabilidade. Então é como responsabilizar. Porque é como se aqui eu vejo alguma coisa escondida, guardada. Essa é uma carta que de discrição, mas também de esperteza. Vocês querem solucionar um problema de uma maneira muito inteligente. É solucionar de uma maneira esperta, sagaz. Ter um resultado. O desejo do signo de Virgem é acabar com uma desonestidade, acabar com uma fuga, acabar com algo que está oculto, acabar com uma ilusão. Ou segurança, proteger, que aqui é como se fosse um roubo, uma mentira, e a chave. Então você quer guardar algo. Você quer é a mentira guardada. Pode ser guardar um segredo, ou eu vejo que muitas é aquela dinâmica. Você quer proteger através da tua diplomacia um grupo, uma pessoa, um projeto, alguém. E outros pode ser que querem guardar um segredo. Certo? Como que você vai fazer isso? Através do Rei de Paus com a aliança.
Rei de paus com a aliança é estabelecer uma direção, estabelecer um vínculo, ter vontade. Vontade é querer, é dominar a capacidade de unir, é manter a capacidade de estruturar ou estabelecer algo por uma longa duração, é estabelecer, dominar a ação, ter autoridade, ter ousadia, ter poder, né? O rei de paus, ele fala muito quando a gente sabe o que está fazendo. Então você precisa aqui usar a tua capacidade de saber como unir, saber como redigir um contrato, saber como se comprometer, saber manter uma promessa. É como se uma pessoa tivesse feito uma promessa para alguém, ou uma promessa espiritual e precisasse cumprir. Tá aparecendo isso aqui para mim? E aí alguém não entende por que você tem uma atitude, mas você prometeu que não pode falar. E essa pessoa acha meio estranho isso. Em alguns casos, o que eu vejo? Se você não pode falar, dê sinais. Então diga, olha, tem uma coisa que eu não posso falar, mas é que fica complicado, né? Eu vejo pessoas aqui, exemplo, que fizeram uma promessa para alguma entidade, algum santo, algum anjo, enfim, alguma força espiritual, e é como se essa promessa tivesse a ver com um segredo. E aí tem que manter o segredo, manter o compromisso, manter o que foi falado. Ou aqui eu vejo que para que você solucione uma questão ali, agora está na hora de, né, cumprir, de direção, saber o que faz. Você tem, existe uma estabilidade, é uma experiência, é uma estabilidade, é um domínio da ação, dos desejos relacionados a essa aliança, relacionados a um contrato, relacionados a um casamento, uma união, uma sociedade, um compromisso, uma família. É agir para manutenção disso. E é assim que você resolve essa situação. Certo? Que mais? Vida afetiva. Em agosto, solteiros, rei de copas com o buquê. Pode se preparar que vai vai ter beijo, vai ter ficante, vai ficar, vai conhecer alguém. Então aqui se prepara, porque agosto tem sim relacionamento. Rei de copas, né? É aquele que tem o domínio, né, estabelecido, e tem uma estabilidade na conexão, que é o que está pedindo lá, é a ação que está pedindo. Então aqui você vai contatar alguém, vai ficar com alguém. Aqui existe sim essa possibilidade, né, de encontrar um relacionamento, ainda mais com o buquê, que fala de realização, de prazer, né, de aproveitar algum evento legal, sair para escutar música, ir no cinema. Então aqui tem prazeres, certo? Então quem é solteiro, solteira, tá pintando alguém aí legal para você em agosto. Para quem tem um relacionamento, o rei de copas tá falando muito para ter delicadeza, porque o rei de copas ele é um pouco rígido, às vezes ele é seco, ele não é cortante como espadas, indiferente, mas tem um grau de frieza, é como se a pessoa fosse morna.
Então aqui na comunicação do casal precisa haver flores, precisa haver beleza, precisa haver delicadeza, romance, cuidado, carinho, gesto, esforço, para esse contato ser mais gostoso e trazer uma unidade familiar aqui, certo? E no relacionamento. Já no âmbito de dinheiro e posses, saúde, 10 de copas com a montanha. Eu acho assim que 10 de copas com a montanha no dinheiro especificamente, o 10 ele traz uma felicidade grande. A montanha fala de algo grande, algo que precisa de equilíbrio, mas fala também de estagnação, de resistência, de alguma coisa longe. 10 de copas no dinheiro tá falando que pode ser que você esteja suscetível a agir emocionalmente esse mês. Por isso que fala sobre essa questão de proteção e de diplomacia, de saber se comunicar, saber expressar. Porque pode ser que você venha fazer gastos grandes de maneira emotiva, emocional, ou sem a necessidade. Então é uma ilusão ou é um gasto, porque aqui é emoção dentro do dinheiro. Dentro de um naipe que é de estabilidade, veio copas com a montanha. Então é como se existisse... Só que é engraçado, né? Nossa, o 10 de copas... Porque o 10... É engraçado... A questão é a seguinte, tá? Tá me atrapalhando aqui muito essa questão desse 10 de copas. Porque o 10 de copas, ele no dinheiro... não é. Eu vejo que as coisas estão tranquilas esse mês. É como se você tivesse que ter cuidado com o roubo, com alguma dificuldade. É assim, é como se tivesse algum segredo, alguma dificuldade ou alguma mentira que pudesse ter um gasto. Que pudesse trazer um gasto. Ou um engano que traz um gasto. Um engano que traz um problema ligado a dinheiro. Então eu assinei uma coisa errada, eu preenchi uma coisa errada, eu não me atentei a algo, eu me comprometi com alguma coisa que eu não deveria me comprometer. Então é só um detalhe, é um cuidado aqui. Mas como que vai ser o mês financeiramente? Vai ser bom, vai ser muito bom. O único detalhe é o seguinte, cuidado com as ilusões. E na questão de saúde, eu te sinto bem, né? Mas é como se você tivesse assim um pouco... Eu vejo um pouco de cuidado na saúde, como se você tivesse um pouco cansado. Assim, me vem uma coisa meio que de cansaço por causa da montanha. Tá? A montanha, ela traz uma certa resistência. Traz isso. Nossa, sabe que essa questão do dinheiro aqui parece que parece que meio que me bloqueou. Deixa eu pegar aqui, vou tirar mais uma carta para dinheiro. Que mais? Completa ali para mim financeiro. O que é esse 10 de copas com essa montanha no dinheiro? Como é que vai ser a vida financeira do signo de 6 de ouros com a montanha. Não, 6 de ouros aqui é uma carta de estabilidade. É uma carta em que existe equilíbrio material, tá?
Só que tem que saber para quem dar, como dar, tem que saber, tem que ter controle. O 10 de copas lá, como ele é a saciedade, como a pessoa está muito bem, ela está tranquila, ela está em paz, ela pode não se atentar para a montanha, não se atentar para algum problema, não se atentar para algo no mês. Então ela precisa ter atenção e manter sob controle a vida financeira. Não subestimar gastos, né? Não cair em dinâmicas de manipulação familiar, é fazer cortes. É algum corte aqui de pessoas que daqui a pouco precisam ou querem alguma coisa emprestada, certo? Profissionalmente, nós temos o mago com a carta. Na questão, então assim, aqui vai estar bom, certo? É um mês positivo, é um mês de equilíbrio e a dinâmica principal é mais a do início que eu falei sobre aquela coisa de proteção, alguma coisa que vai ser muito boa, perdão, alguma coisa que vai ser muito boa, que traz ali, deixa eu só ajeitar aqui, que traz ali aquela defesa para com o núcleo familiar. Então, o mago com a carta no trabalho mostra um mês de bastante ação, de bastante iniciativa, de você ter uma capacidade forte de trabalho, de manifestação, de comunicação, de diplomacia, de ter energia, de ter consciência do teu potencial. O mago ele é muito empreendedor e aí está relacionado à carta, que vai falar de notícias, de avisos, de mensagens, de comunicação. Então aqui é como se você tivesse que ter iniciativa, inteligência para se comunicar esse mês, para ter a iniciativa de tentar resolver algum problema com inteligência antes, tá? Mas profissionalmente é um mês fluido, é um mês que anda, é um mês muito bom. É um mês de iniciativa. Tanto é que o que está bom é as de espadas e as de paus. Família e amigos, nós temos as de espadas com a cegonha. Então alguns cortes aqui, alguma clareza, alguma verdade, estabelecer algum valor, algum limite nessa energia familiar e de amigos, vai trazer uma mudança de modo geral, uma melhoria, um movimento. É como se um corte fizesse que algo se desbloqueasse ou você recebesse algo. É o corte ligado a... tem uma questão no dinheiro, energia familiar, energia da montanha é de dificuldades, alguma coisa longe, né? E aí tá falando que como que vai ser o financeiro, vai ser 6 de ouros, que é dar e receber, é um mês que tem bons movimentos financeiros, é um mês de equilíbrio material, mas pode ser que vocês estejam sendo vítimas de manipulações relacionadas à família, e aí precisa ter esse corte. E a última posição aqui é o as de paus com os peixes. O as de paus na espiritualidade fala de iniciativa, certo? Fala de inspiração, empolgação, paixão, de confiar numa capacidade que você tem ligada a um fluxo, ligado a um desenvolvimento. Então, assim, espiritualmente é como se você tivesse que fazer uma oferenda, ter uma atitude. Tem uma coisa de promessa, fazer uma promessa. É tomar uma ação para que alguma coisa ande, se desenvolva espiritualmente. Certo? Deixa eu botar o microfone no lugar aqui. Deixa eu sentar novamente. Vamos tirar o cristal e depois vamos para a tua oração do mês de agosto.
cristal. Qual é o cristal do signo de Virgem em agosto? A granada. E vocês sabem que eu comecei a tiragem de vocês com uma energia muito alta. E eu estou terminando a leitura de vocês com uma energia mais baixa. Parece que entediada até, sabia? É como se esse mês, que é o que precisa dessa renovação, tem uma coisa de tédio aqui, com aquilo que já está estabelecido. Precisa haver renovação. Só que essa renovação, ela parte da intelectualidade e da ação. Vocês têm que cuidar porque o emocional ele precisa de fortalecimento. Vocês têm que ter consciência que é natural a perda dessa empolgação. Tanto é que a granada aqui, como cristal, energiza e acelera. Porque é como se durante o mês, porque o naipe de copas ele pode se tornar entediante com o tempo. Então é como se durante o mês vocês meio que assim, as coisas ficassem até parece assim paradas, escondidas, sabe? Vocês daqui a pouco se deixassem abater por alguma dificuldade durante o mês e aí isso diminuísse a carga energética de vocês. Então não deixe isso acontecer, certo? Vamos aqui. Qual é a casa? Casa 10 aqui, ó. Tá mais para casa 10. 10ª casa. Seja mais ousado para avançar rapidamente e conseguir o que quer. Vocês viram que eu fui perdendo a energia? Então aqui precisa de ousadia. Ousadia. Iniciativa. Ter ambição. Ter vontade. Não ficar se escondendo. Quais são os bloqueios intelectuais que determinadas pessoas colocaram em vocês e que vocês aceitaram até hoje? Então não deixa. Granada para energizar e acelerar a tua energia. Certo? Até vou limpar um pouco o teu campo aqui. Respira. Vamos lá então, signo de Virgem. Olha a limpeza que eu tive que fazer. Que é um impacto, é um cansaço, às vezes que vem de dentro. É uma coisa que às vezes vai corroendo, vai entediando, vai irritando. E você não pode deixar isso ficar. Quando isso chegar, você manda embora. Certo? Seja mais ousado, ousada para avançar rapidamente e conseguir o que deseja. Vamos lá, signo de Virgem, então, a sua oração de agosto de 2025, merecimento e abertura. Criador de todas as coisas, eu clamo agora pela verdade que equilibra, corrige e restitui. Que por meio da minha frequência eu acesse o auxílio e a concessão nesta realidade da justiça divina. Aquilo que minha alma já merece e desfruta em minha realidade paralela. A segurança, a paz, a abundância, o amor, o lar acolhedor, a vida plena e feliz. Liberta-me, Criador, das fortalezas da mente, das ideias que endureci por medo, dor ou desconfiança. Remove de mim toda a resistência que me impede de viver o bem. Desperta em mim
um coração puro, sensível e disponível. Que eu volte a sentir, confiar, sonhar. Que eu me permita ser feliz, sem culpa, sem defesa, sem dúvida. Que as águas divinas, com minha permissão, lavem meu corpo, minha mente, meu espírito e minha alma, renovando as crenças que limitam minhas experiências, transformando essas crenças em maturidade. E essa maturidade conceder a permissão para, enfim, eu estar integralmente de bem com a vida. Hoje, diante de ti, eu afirmo: eu mereço viver o que é bom e estou pronto, pronta para receber. Que assim seja, assim é. Amém. Certo, signo de Virgem, essa foi a sua oração de agosto de 2025. Para mais informações relacionadas aos vídeos, leituras particulares, doações aqui no canal e para o canal, chave Pix, informações, tudo está aqui embaixo, certo? Eu desejo que as vibrações de altíssima frequência ressoem na sua vida hoje e sempre. Muitas, muitas, muitas bênçãos e um feliz agosto de 2025.